vejo uma luz na guerra, é o sangue do Madeiro. É Juízes hip hop aqui do Rio de Janeiro. Não é luz pro fim do túnel, mano, é luz pro tudo inteiro. Mão pro alto, gratidão, sem largar a sua cruz. Se você não tá ligado, eu tô falando de Jesus. É Juízes hip hop aqui do Rio de Janeiro. Não é luz pro fim do túnel, mano, é luz pro tudo inteiro. Mão pro alto, gratidão, sem largar a sua cruz. Se você não tá ligado, eu tô falando de Jesus. Está no ar mais um programa da Juízes Hip Hop Chegou a Hora. Eu sou o jornalista Herbert Cruz e tenho sempre comigo ele, o vocalista da Juízes Hip Hop, o rapper de Cristo, M. Brum. E na sequência, no quadro Improviso, veremos o clipe Resposta aos Ateus Modinha. E hoje no nosso programa teremos o quadro E Agora Brum, com o tema Ateísmo. E para finalizar, M. Brum vai dar o papo no quadro Traficando Conhecimento. Fica aqui na TV Cidade, Canal 9. A TV que faz a diferença. É inevitável, planejam nossa extinção, esse é o título da nossa revolução. Segundo versículo, leia, se forme, se atualize e decore. E inicia agora o podcast na TV da Juízes Hip Hop Chegou a Hora com o quadro E Agora Brum. Em 2016, o Datafolha revelou que 1% dos brasileiros acima de 16 anos, cerca de 2 milhões de pessoas, se declararam ateu. A fim de esclarecer, ateu é aquele que não acredita, que não crê nem em Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nem em qualquer outros deuses. É muito bom ter um pai responsável que sabe exatamente quando te abraçar, ajudar e te dar a força necessária para superar os problemas e, em muitos casos, ele próprio intervém e faz o que é necessário, o milagre. Te garante uma vida eterna em um lugar lindo e maravilhoso. Por outro lado, deve ser uma sensação muito grande de liberdade não crer em nenhuma força maior, viver sem qualquer responsabilidade de certo ou errado para entrar no céu. Morrer, morreu. Não ter que se preocupar com a guerra épica espiritual entre o bem e o mal. Entre participar de uma luta entre o bem e o mal, onde cremos na vitória do nosso Pai, e se abster de acreditar em toda essa espiritualidade, quem está certo? E agora, Bruno? Ateu está certo e crente é doido de acreditar do que não consegue ver? É bem complexo, né? Complicado isso, né? Bem complicado. Gosto da frase que diz que para quem não crê, para o ateu, nenhuma explicação será suficiente, e para aquele que crê, nenhuma explicação é necessária. Eu sempre gosto de falar, Herbert, que, como você falou aí, crente, né, o religioso, ou seja, que é louco de acreditar naquilo que não vê, trazendo para minha crença, para minha religião, minha espiritualidade, que é ser cristão, né? O Deus divino revelado em Jesus Cristo, segundo ao meu material de fé, ao meu documento de fé, que é a Bíblia, o meu manual de fé, que é o rastro do Messias, né? Que é a história do Messias, que começa lá no Velho Testamento, que esse rastro de pólvora que vem e acende em Jesus Cristo. E nesse livro sagrado, e que eu creio que seja a perfeita palavra de Deus, no imperfeito sotaque humano, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa questão de você acreditar naquilo que não vê, eu sempre digo que o oposto da fé não é a dúvida. O oposto da fé é o medo. Até porque a dúvida é necessária para ter fé. Porque se não tiver dúvida, se você não tiver pelo menos um pouco de dúvida, não é fé, é lógica. Para me orar, para me ajoelhar no quarto e orar, para me orar numa igreja, eu tenho que ter lá no fundo um pouco de dúvida de, será que eu estou falando sozinho? Ou será que tem um ser supremo, divino, me ouvindo? Tem que ter fé. Será que eu sou louco? Será que eu sou louco? Aí eu escolho acreditar, porque para mim acreditar que eu estou falando contigo aqui, eu não preciso ter fé, porque é lógico que eu estou falando contigo.
Eu falo, sei que você está me escutando e sei que quando você fala eu escuto, eu posso te tocar, você está aqui. Então eu não preciso de ter fé para estar falando contigo, porque é lógico. Agora, para falar com Deus é preciso ter fé. E acho que fé não se discute, né? Esse debate é um debate infinito, né? Mas eu acho que é impossível provar que Deus não existe, é impossível provar que Deus existe. Você falou aí a respeito da dúvida e tudo mais, falou do medo. Por que o oposto da fé é o medo? Eu creio que o oposto da fé é o medo, porque eu costumo dizer que o medo é a fé no diabo, entendeu? Quando vem alguma adversidade na sua vida, quando vem alguma luta, quando vem alguma provação na sua vida e você sente medo, na verdade isso é o oposto da fé, entendeu? Você está tendo está depositando tua fé que o inimigo de nossas almas tem mais poder na sua vida do que Deus, entendeu? Você está dando mais crédito aos poderes do inimigo, do diabo. Por isso que eu digo que o oposto da fé é o medo. E para aqueles que não acreditam em Deus, no diabo, ou dizem não acreditar, talvez na verdade esse medo, essa falta de fé, na verdade é um medo de ter que encarar o desconhecido, o infinito, encarar aquilo que é eterno, aquilo que é invisível, medo das consequências que ele vai ter que prestar contas um dia, talvez, e tal. A gente está falando dos ateus, e os ateus defendem uma tese da criação, da evolução da espécie, né? O que você acha a respeito disso? Na verdade, a Bíblia não tem nenhum compromisso com a ciência. A Bíblia não é um livro científico, né? Eu creio que em Gênesis, né, toda a linguagem que está ali, os textos sendo literal ou não, era uma linguagem para o povo, para aquela época, para aquela cultura ali, e não podia usar alguns termos. Se algum ateu chegar para mim e falar assim, eu não acredito na criação de Gênesis, eu acredito no Big Bang, né? Na explosão. E por que não essa explosão? O Big Bang não foi o haja luz de Deus e explodiu e criou? Então, de repente, ateus e cristãos acreditam na mesma coisa de uma forma diferente. Eu já vi alguns ateus falando assim que não acreditam no espírito, mas acredita numa energia consciente. É um nome diferente para o espírito que ele deu. Não acredito em Deus, mas acredito que essa evolução da espécie foi acompanhada por um design universal inteligente, um poder superior, uma força maior, e as pessoas dão outro nome, né? Eu queria deixar bem claro, Herbert, que eu respeito muitos ateus, muitos. Eu respeito muitos ateus até mais do que muitos religiosos, porque ao contrário do que alguns dizem, a maioria dos ateus que eu conheço são pessoas honestas, sabe, que são pessoas sérias com seus compromissos financeiros, são pessoas fiéis no casamento. É errado quem achar que por o cara ser ateu que ele vive uma vida desregrada, uma vida sem compromisso com nada e tal. Pelo contrário, alguns religiosos que vivem assim, se garantindo no perdão, ou se garantindo em outra vida, ou se garantindo num poder superior, seja o cristão acreditando em anjos, seja de repente alguém espírita acreditando de repente no livramento que possa vir por um orixá, por uma entidade, ou o cristão que Deus vai livrar ele do mal. Na maioria das vezes, os religiosos vivem uma vida mais desregrada do que até alguns ateus, não generalizando os dois lados, né? Nem todo espírita, nem todo cristão é assim, nem todo ateu é assim. Estou só dando um exemplo. Então, eu admiro muito os ateus, porque esses que são assim, e são assim por ser bom mesmo, é a essência deles, assim, eles não são bons para ter uma reencarnação melhor, e não são bons por medo do inferno ou por querer um céu. São bons porque são bons, ao contrário de muitos religiosos que têm uma espiritualidade interesseira, né? Que servem a Deus em troca de prosperidade, de milagre, ou para ter um céu, para ter uma bênção, para ter uma vitória, ou também, de repente, em outras crenças também, e tal, que tem para ter uma melhor encarnação, não sei, uma evolução melhor, e ter uma espiritualidade interesseira. Por isso que esses ateus eu respeito.
Eu não respeito os ateus todinho, que eu chamo que é ateu de internet, essa molecada aí que fica o dia inteiro querendo provar que Deus não existe, né? Tipo o Cebolinha querendo provar que Maurício de Souza não existe, o Cascão Sujão querendo provar que Maurício de Souza não existe, o Mickey Mouse postando o dia inteiro, o Walt Disney é uma lenda, Criado, e por aí vai. O criado não acreditando no Criador. Né? A criatura duvidando do Criador. A criatura duvidando do Criador. Eu percebo... eu conheço alguns, né, alguns ex-evangélicos, né, que fizeram alguns cursos, né, que angariaram para a sua vida conhecimento bíblico, que eram muito estudiosos e chegou um momento que ele simplesmente parou de crer. Ele virou ateu. Por que isso acontece? O que acontece, Herbert? No meu livro eu falo que a sabedoria sem Deus enlouquece. A sabedoria sem Deus enlouquece. Tudo tem que ter um equilíbrio. Você vai pegar aquele cristão evangélico, crente, que tudo para ele é mistério, tudo para ele é poder, esse sobe monte, vigília, jejum, e ele não estuda a Bíblia, não estuda teologia, não quer estudar, não quer se aprofundar, ele vai virar um fanático religioso, que tudo é mistério, que tudo... Ele vai enlouquecer de repente naquilo ali. Aí se você pegar para o outro lado também, por outro lado, aquele cristão que só lê, que só estuda, no hebraico, no aramaico, no grego, na vulgata, e vai estudando ali só pegando as traduções, estudando escatologia e teologia, e ele não ora, né, não busca se consagrar, não busca o lado espiritual, e isso também leva ao suicídio espiritual. Né? Ele acaba se tornando cético. Tem uma frase que diz assim, que pouca ciência afasta o homem de Deus, muita ciência aproxima. Está entendendo? Porque vai vendo as digitais do Criador na criação, no universo, nos estudos. Né? Por isso que você vê grandes cientistas físicos, matemáticos, que acreditam em Deus, né? Eu acredito que no futuro, cara, pode ser um pouco polêmico e ousado o que eu vou falar aqui. Nós vamos ter muitos cientistas pregando sobre Deus em bares para teólogos embriagados. Cientistas pregando sobre Deus para teólogos embriagados, drogados, e que o cara na ciência, de tanto buscar na ciência conhecimento, encontrou Deus, as digitais. Quer ver um exemplo? Estava vendo um documentário tal que acreditam que o fruto da nossa existência, a gente veio a partir de um meteoro que caiu, uma poeira cósmica que bateu na Terra, e né, o nosso corpo, você como mais estudioso, não sei quanto por cento de água, né, de líquido, nosso corpo é não sei quantos por cento de água, líquido e tal, e aí eles falam que essa fusão do meteoro, né, dessa poeira cósmica que deu origem à vida do homem. E lá no texto de Gênesis, qual é a matéria que faz Adão? É terra e água, é o barro. Né? Então a ciência falando... Tá exatamente, entendendo? A ciência comprovando o que está na Bíblia. Exatamente. Não que a Bíblia precise ser comprovada, mas eles descobrindo o que já estava escrito em Gênesis. Exatamente. E você falou dos ateus Nutella, esses ateus modinha. Quem são? Onde estão esses ateus aí? Então, cara, já debati com alguns já. Teve até uma menina que era ateísta e tal. Ela começou a falar que ela ia num seminário, tem um seminário, acho que em Curitiba, de ateísmo, que ela tem uma página de ateus na internet, uma página no Instagram, será, de ateísmo. Eu falei com ela, para um ser que você não acredita, você dá muito valor, né, cara? Porque você não acredita e, dedica a tua vida a isso, faz congresso, seminário, página. Tipo assim, eu não acredito em saci, em sereia, curupira, caipora, eu não dedico minha vida fazendo congresso, seminário para provar que eles não existem. Eu não acredito, eu ignoro. Né? Aí tinha um menino com ela que também era ateu, então um pouquinho mais inteligente, ele falou, não, ninguém faz guerra em nome de saci, de curupira, de caipora, e em nome da religião se mata, se faz guerra, atrocidades. É verdade, né? Até sacrifícios humanos, né, cara, assim, são feitos, atos terroristas, até dentro do cristianismo, na época da Inquisição, das Cruzadas, Cavaleiros Templários, né, a Igreja Católica no passado e tal, muito até hoje em dia, né, cara, hoje tem cristãos, traficantes que dizem cristão que expulsam
espíritas da comunidade da favela em atos de violência, algo que com certeza não é aprovado por Deus, esse uso da força, da violência, né? Não representa Jesus Cristo, não representa os verdadeiros cristãos. Então muita atrocidade é feita em nome da religião e defendendo a minha crença, que é cristão, que eu como cristão. Jesus Cristo nunca ensinou a violência. Jesus Cristo, ele nunca, na única vez que ele estava presente e houve esse ato de violência, foi quando Pedro arrancou a espada na noite que ele foi preso e arrancou a orelha do soldado, cortou a orelha do soldado. Jesus repreendeu ele na hora e falou assim: olha, Pedro, quem com a espada ferir, com a espada será ferida, quem matar com a espada será morto. Nosso reino não é daqui, nossa luta não é aqui, entendeu? A Bíblia diz que nossa briga não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Jesus Cristo nunca ensinou a violência. Agora, você culpar as religiões, seja ela qual for, pelas guerras e pelas atrocidades no mundo, vamos lá. E serial killer que já teve, que eram ateus, grandes ditadores que promoveram, tanto na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, Mussolini, Stalin, entre serial killer, Pol Pot, Kim Jong, Jeffrey Dahmer, que eram ateus, e promoveram as atrocidades, guerra, morte, mutilação, torturas, e eram ateus. E nem por isso eu culpo o ateísmo pela violência do mundo. Isso é um problema do ser humano. A violência, independente da crença, seja ele cristão, espírita, católico, budista, muçulmano, tem os da paz e tem aqueles que têm o ódio, têm a violência no seu coração. E também, assim como tem os ateus que são íntegros, como eu citei alguns no início, exatamente, e tem aqueles que têm a violência, e nem por isso eu culpo o ateísmo pela violência do mundo. E esse foi o quadro E Agora Brum, do podcast na TV, da Juízes Hip Hop Chegou a Hora. Fica com a gente, na sequência teremos Traficando Conhecimento com uma palavra para o seu coração. TV Cidade, Canal 9, e a Juízes Hip Hop Chegou a Hora. Isso aqui é uma resposta pros ateuzinhos de internet. Os ateuzinhos todinho, tá ligado? Que passa o dia inteiro na internet zombando da religião do próximo, postando coisas, zombando da fé. Fala sério. Das outras religiões e tal, tentando provar que Deus não existe. Mas se você não é um ateu assim, como muitos que eu conheço e até respeito, que são ateus, mas respeito o próximo, Deus é real. Você tá fora disso, não é pra você não. Por quê? Respeite os ateus, que mesmo não crendo em Deus, são honestos com todos e têm amor pelos seus. E mesmo sem fé, sem acreditar no céu e no apocalipse do inferno ser réu, e acreditar em outra vida, karma, reencarnação e recompensa divina. São bons porque são bons e têm nobres princípios, não pra ser abençoado, ou por interesse, ou por temer o diabo. Mas tem uns muito chato na rede social, ateuzinho, modinha, amarra de intelectual, que passa o dia tentando provar que Deus não é real, faz um mês de faculdade e se acha o tal, e faz parte de congresso, fórum de ateísta, mas não faz pouco caso Deus não exista. Acho que dão muito valor por você que não acredita, fazem estudo, debate, discute e até grita. Não sei se expliquei, se você tá me entendendo, repete comigo, eu vou te dar um exemplo. Eu não acredito em boto rosa, caipora e curupira, não passo o dia tentando provar que folclore é mentira, que saci não existe, nem mula sem cabeça, falar que Deus não existe, mas não tira da cabeça. Não acredito em sereia, não fico dando palpite, fazendo congresso pra provar que sereia não existe. Não acredito, eu ignoro, eu deixo pra lá, mas até que você tem mais fé em Allah do que tem os muçulmanos, próprios islamitas, tem mais fé em Oxalá do que tem os espíritas, tem mais fé em Yahvé do que tem os judeus. Fala que Deus não existe, mas só falam de Deus. Tem mais fé em Jeová do que tem os TJ, pois estuda, se preocupa, faz página, se importa, dedica toda a sua vida na existência de Deus. Acho até que vocês têm mais fé do que eu, mas eles argumentam que é culpa da religião. Muitas guerras e mortes, cruzadas, inquisição, sacrifícios, holocaustos, atentados, me lembro. Terrorista, homem-bomba, Paris, 11 de setembro. Nesse filme de terror, ateus fazem sua parte. Estuda na história que fez Napoleão Bonaparte, Benedito Mussolini, Stanley, Jim Jones, serial killer, Jeffrey Dahmer, Pol Pot, Kim Jong, fuzilamentos, genocídios, propagação da fome, homicídios e torturas, tudo no próprio nome, não em nome de Deus.
todos eram ateus. Eu reconheço meus erros, reconheçam os seus. Deus não tem culpa da ira de vagabundo, nem por isso eu culpo o ateísmo pela violência no mundo. A culpa é do indivíduo, sem generalização. O ódio não tem crença, não culpa a religião. Jesus ensinou o amor, amar os inimigos, oferecer a outra face. Confesso que não consigo, mas eu tento tanto, portanto eu não me tento. Vamos tentar fazer a vida menos violenta. Eu prefiro olhar pro céu e contemplar a criação do que debater ou brigar por fé e religião. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Vejo vocês que falam que religião é coisa de burro, de primata, de fraco, que pede a evolução do mundo, zombando, bobo alegre, duvidando e triste, tipo Mickey Mouse falando que o Walt Disney não existe, o Cascão postando que Maurício de Souza é boato. O menino maluquinho duvidando dos irados. Eu não estudei no exterior, nem em colégio interno. Será que o vulcão é um vazamento no inferno? Dizem que o mundo surgiu da explosão do Big Bang, mas o que foi que explodiu? Me explica aí alguém, porque se o nada explode, quem criou o nada? A terra era sem forma, vazia e parada. E se o nada explode, eu creio na palavra. O Deus que tudo pode também criou o nada, porque eu vim do pó. Pô, tá de bonde, o homem veio do macaco. E o macaco vem da onde? Se a evolução fosse verdade, o absurdo que fosse, por que que o macaco não vira homem? Até hoje eu já ouvi de um cientista que se colocasse alguns quilos de cimento de oliviga e depois dos explosivos, e depois de explodir, tivesse pronto uma mansão. É mais fácil que uma explosão ter feito tanta perfeição. DNA complexo, cosmos e cromossomos, a distância do sol, a matéria e quem somos. Eu respeito a tua falta de fé, meu amigo. A minha fé em Deus não faz de nós inimigo, mas dizer que a perfeição de toda a criação é obra do acaso, de uma explosão. Não consigo acreditar, sigo na paz de Jesus, mas talvez o Big Bang foi o haja luz. Deus falou e explodiu, tudo foi se formando, terra, água, planta e bicho, e os seres humanos, e o céu infinito. O que eu acho mais bonito, que reflete o universo eterno escrito. O verbo se fez carne, Jesus Cristo, a verdade, a perfeição da criação, em si só é um milagre. E talvez na verdade, ateus e crentes acreditam na mesma coisa de maneira diferente. Para muitos físicos, cientistas e matemáticos, o universo foi criado por algo grande, fantástico, uma força, uma energia, um poder superior. Uns chamam de acaso, eu chamo de Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas
planejam nossa extinção. Esse é o título da nossa revolução. Segundo versículo, leia, se forme, se atualize e decore. Encerrar o programa de hoje, Juiz Hip Hop chegou a hora aqui com o quadro Traficando Conhecimento, para acrescentar mais um pouquinho de fé na sua vida, no seu coração, em relação a esse Deus que foi debatido no programa de hoje. E ratificar, né, mano, que não é possível explicar Deus, não é possível definir Deus, né? O Deus que, segundo as Escrituras, habita numa luz inacessível. E como disse o teólogo C.S. Lewis, se você conseguiu explicar, é porque não é Deus. Mas a gente sempre tenta trazer um pouquinho desse caráter de Deus, desse poder, desse amor, dessa justiça e dessa misericórdia que foi revelado no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é a revelação máxima desse Deus, e encontrar as digitais desse Deus na criação, na nossa vida, em alguns detalhes que às vezes passam despercebidos, né? Como já foi falado, que nós como seres humanos estranhamos o tempo, cara. Por que a gente estranha o tempo? Se a gente está cercado de presente, passado e futuro, um ser humano estranhar o tempo é igual um peixe estranhar a água à sua volta, né? Mas por que nós estranhamos o tempo passar? Quando vimos uma menina que a gente viu quando era criança e já agora tá moça, ou quando encontramos com um amigo que há muito tempo não nos encontramos e falamos assim, cara, trocamos uma ideia, lembramos do tempo das antigas, isso já faz mais de 20 anos. Por que a gente estranha o tempo? É porque a gente tem um DNA de um Deus eterno, de um Deus infinito. Então a gente não está acostumado com isso, tá ligado? De ver o tempo passar, porque nós temos um DNA de eternidade, de infinito. Assim como o cristão, já foi falado também, quero repetir, o cristão ou qualquer outro religioso que acredita num Deus eterno, independente da crença, mesmo o cara acreditando no céu, na Nova Jerusalém, numa outra encarnação, numa outra dimensão, na vida em outro planeta, mesmo assim o cara não quer passar pela experiência da morte, mesmo ele tendo uma profunda convicção que ele vai se ressuscitar, que ele vai reencarnar, ele não quer passar pela experiência da morte. Por quê? DNA de um Deus que é imortal. Nós somos filhos de um Pai eterno e imortal. Por isso estranhamos o tempo passar. Por isso temos receio da morte. Por isso o cristão mais convicto da ressurreição e da vida eterna, se pudesse escolher de não passar pela experiência da morte e simplesmente apagar aqui e acender no céu, ele preferia, porque ele tem esse DNA de eternidade, entendeu? Esses dias eu estava assistindo um programa e que os teóricos estavam falando que a gente é feito de poeira cósmica, de meteoro, né? Que caiu aqui no planeta Terra, que já tinha água e daí surgiu a vida e tal, humana. E estudos, né? Eu fiquei pensando, né, que nosso corpo é não sei quantos % de água, de líquido. Por isso tem que praticar esporte, tá ligado? Se você ficar muito tempo parado, se você é água, você vira um foco da dengue, tá ligado? Então nosso corpo é feito disso, de terra e água, como esses teóricos falaram, né? E é exatamente a substância que lá em Gênesis fala que o primeiro homem, o Adão, foi feito, né? O homem foi feito do barro, água e poeira, que os cientistas estão descobrindo agora com essas pesquisas e tal. Já estava revelado nas escrituras lá atrás. Então tem muita evidência desse Deus eterno. Os ateus sempre usam a questão do sofrimento aqui. Cara, mas a palavra de Deus diz que tudo é nada quando a glória nos espera. Que nenhum sofrimento aqui se compara com a glória que um dia nos será revelada, entendeu? Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Isso aqui é passageiro. Isso aqui tudo vai passar. A morte não deve nos afetar tanto, as tragédias, porque não termina aqui, continua. Deus existe, Deus é de verdade, não acaba aqui e haverá outro lugar. Descanse. Valeu?
Esse é o programa Juízes Hip Hop Chegou a Hora, apresentado pelo jornalista Herbert Cruz. E eu sou o M. Brum da Juízes Hip Hop. Paz. Uma luz na guerra é o sangue do madeiro. É a Juízes Hip Hop aqui do Rio de Janeiro. Não é luz pro fim do túnel, mano, é luz pro tudo inteiro.